Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? Já desejando um bom dia pra você. Enfim, chegou o grande dia de Del Valle, Flamengo Del Valle. Del Valle é o mandante, né? Observa essa pergunta aqui na tela. Vitor Pereira corre o risco de perder a Recopa, de ser demitido? Eu acho que não. Acho que a diretoria vai ter uma convicção de manter o trabalho dele até o final da temporada. Só que vai depender muito de como vai ser a Recopa e a reta final dos estaduais. Se o Vitor Pereira perder, aí complica. Se perder a Recopa, eu acho que o estadual, acho que não segura. Mesmo com toda a pressão, Marcos Braz não segura. Então eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários antes do jogo da Recopa acontecer, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou sua indignação, ou seu elogio, antes da gente reagir esse vídeo aqui, né? Já vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal, se você quiser ajudar o canal, fique à vontade de créditos ao canal da ESPN no Brasil, link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo, é isso aí, tamo junto, valeu! Pressão para cima do Flamengo, que faz esse jogo, né? A decisão, o jogo que na verdade só tem essa decisão, né? Contra a Recopa, o jogo de ida e volta. Começa lá em Quito, mas Mário Marra, qual o peso? Porque normalmente sim, a escala de importância, em termos até de objetivos maiores e mudanças que o Flamengo fez para a temporada mundial. Nesse primeiro semestre, Supercopa e depois Recopa? Ou Recopa e depois Supercopa? É que a Supercopa tem aquela questão, né, que divide o Brasil já há algum tempo. É um jogo contra o Palmeiras. Isso acaba sendo superior à competição. Porque se for olhar para uma hierarquia, a Recopa vale mais. Tem mais tempo, tem mais... mais tradicional, Mas né? contra o Palmeiras é diferente. Então, agora... Eu acho que... Eu estava ouvindo o texto que a Marcela narrou e eu pensando, mas será? Eu não tenho hoje... Tirando o fato de o Flamengo ser um clube brasileiro e aqui no Brasil as coisas são muito emocionais, eu não tenho hoje essa tendência de achar que é decisivo para o Vitor Pereira. Eu não acho. Não? Eu acho que o que vem depois é pior. Porque tem sequência de clássicos. Clássicos mexe muito com a rivalidade local. E aí você... Ok, perde Supercopa, perde Mundial, perde Recopa e perde os clássicos. Eu não acho que a Recopa é decisiva. Mas ela entra naquela conta, ela entra naquela balança. Mais uma parcela. Eu vou chamar o Nicolete, que está direto de Quito, então acompanhando, que vai acompanhar também essa partida do jogo de ida, Nicolete. Porque é isso, é um Flamengo que chega num clima diferente para a Recopa, dada toda a expectativa e a frustração dessas últimas semanas, né? Exatamente, Mari. Novamente, boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros. Chega nesse clima diferente para essa final. Um pouquinho impressionado, claro, vocês destacaram aí, porque perdeu as duas finais nesse início de ano. Recopa, então, passou a ser importante. O diretor falou sobre isso, o Braz falou sobre isso e o Vitor Pereira também destacando a importância depois de perder esses dois primeiros títulos. Outro ponto diferente. O Flamengo chegou aqui sem nenhum torcedor. Chegou embaixo de chuva e dificilmente vai ter torcedora acompanhando o jogo aqui em Quito. A gente sabe por onde o Flamengo vai, tem a sua torcida, tem a nação empurrando. É assim também nos jogos fora de casa, na Libertadores. Mas aqui em Quito, por enquanto, sem movimentação do torcedor, né? O torcedor está aguardando aí para o jogo da volta lá no Maracanã e o jogo num campo acanhado. O estádio do Independiente Del Valle, que tem capacidade para 15 mil torcedores, 10 mil ingressos foram colocados à venda. Outra preocupação do Vitor Pereira em relação a esse jogo, a essa primeira partida, com o gramado. A gente teve informação aqui, colheu informação dos companheiros, alguns jornalistas também, que o gramado realmente é muito bom. Então essa não será uma preocupação. Agora tem a altitude, tem o excelente time do Independiente Del Valle, que é campeão da Copa Sul-Americana, jogando com autoridade diante do Flamengo no ano passado, né? Diante do São Paulo no ano passado, na vitória por 2-0. 3 jogadores titulares saíram daquela equipe, o Segovia, que foi para o Botafogo, o Chaves, destaque da equipe, que foi para o Bahia, e o Angulo, que foi para o futebol dos Estados Unidos. Então, são 3 baixas em relação do ano passado, mas é um time
muito acostumado a jogar nesse cenário, principalmente com essa altitude. Já ganhou do Flamengo na Libertadores por 5-0. O time do Domenech. O Flamengo na final da Recopa de 2020 empatou por 2-2 e depois conquistou o título no Maracanã. O time vai fazer um treinamento aqui, o time rubro-negro vai fazer o último treinamento na parte da tarde e com essas baixas. São 6 baixas na equipe, contando aí já o Bruno Henrique, que está um bom tempo fora, mas principalmente 2 titulares, né? O Léo Pereira, o Fabrício Bruno já vem jogando na equipe titular e agora sem o Gerson, que sentiu dores no tornozelo. Aí fica a expectativa da volta do Everton Ribeiro. Então o quarteto novamente. Vamos ver como o Vitor Pereira vai armar esse quarteto, é a grande expectativa. Esse Flamengo, então, tentando dar a volta por cima depois de perder a Supercopa dos Campeões para o Palmeiras e também o Mundial de Clubes. Não conseguiu nem o sonho de disputar a final contra o Real Madrid, por isso certamente chega aqui pressionado e com essa obrigação de conquistar o título da Recopa Sul-Americana. Mari. Nicolete, obrigada, tá, pelas informações. A gente preparou uma tela também para mostrar os títulos na história da Conmebol da Recopa, né? O Boca, então, tem 4, o River tem 3, o Grêmio tem 2, o Inter tem 1, São Paulo tem 2. Grêmio, Inter e São Paulo tem 2. E aí tem também o Olímpia e a LDU, que tem 2 títulos cada, e aí o Flamengo também nessa briga para tentar conseguir mais uma taça internacional. Vamos lá. A baixa do Gerson abre mais um espaço para o Vitor Pereira poder testar alguma coisa? Ou é uma baixa sentidíssima, meu Deus do céu, como vai o Flamengo sobreviver sem o Gerson? Olha, eu acho que não é uma baixa que deveria ser. Porque a gente discutiu muito, né, Bira? Porque assim, tira o Everton Ribeiro, mas por que tirou o cara? Vai testar agora. Se tira o Gerson, não sei, talvez bem, assim, por que tá tirando o cara? É uma coisa forçada, né? Então, o Gerson, ele não voltou jogando tão bem quanto a memória afetiva do flamenguista tem da imagem dele. E o Vitor Pereira está tentando dar um jeito de encaixar ele. E é óbvio que ele tem que tentar encaixar o Gerson. Imagina, se tem um jogador desse no elenco. Mas, neste momento, se a gente considerar que a Recopa é um título para ganhar, é um jogo para ganhar, a preocupação principal é ganhar esse título, não é simplesmente ajudar na montagem de um time, o Gerson hoje talvez não entregasse tanto quanto o Flamengo precisaria ou quanto gostaria. Então, até a baixa dele pode abrir espaço para o Vitor Pereira mexer um pouquinho mais no time, sem se sentir tão forçado a ter que usar o Gerson. Porque ele vem sentindo falta de uma consistência no meio de campo e o Gerson, do jeito que ele voltou, é um desses problemas. Ele não volta e não dá uma consistência defensiva ao meio de campo. Exatamente. Então, de repente, ele pode, por exemplo, tirar o Gerson e botar o Vidal, que é uma coisa que muita gente tem falado. Pode ser que ele pode perder lá na frente, mas ele pode ganhar uma consistência que dá a sensação de ser a prioridade do Vitor Pereira neste momento de montagem, de evolução do time. Não significa que é a solução definitiva, mas que pode ser um negócio para agora. Depois ver como vai fazer. Eu fico pensando assim, Marra, no passaporte da tranquilidade que você e o Eugênio trazem muito aqui. Tem hora que você precisa ganhar para ganhar. Né, Bira? A gente usa essas... Como é que chama essa metáfora? Você assiste? É meu fã. Vamos lá. Não, daí não. O Vitor Pereira, ele perdeu, foi parado na imigração 2 vezes, né? Na Supercopa não rolou, no Mundial também não rolou. A Recopa, ele tem esse papel mais de carimbo da tranquilidade para a sequência de Carioca? Ou ele tem um carimbo, aquele selo maravilhoso que você sai mostrando seu passaporte para todo mundo? Não. É claro que é um título que é importante, que... título é título, tem que ganhar, né? Assim, não tem essa. Mas no momento, não dá para ele voltar, depois de um jogo no Equador, satisfeito com um grande resultado e... Agora ninguém segura. Não, o torcedor está machucado. Está desconfiado. E se chega aqui, como você falou, chega aqui, daí tem problema nos clássicos, sim, e os clássicos cariocas estão voltando a ser cada vez mais complicados. E um atrás do outro, Botafogo, Vasco estão crescendo. Fluminense vinha sendo pedra no sapato do Flamengo já há um tempo, mas o Botafogo e o Vasco estão entrando na conversa também. Então, o torcedor começa a ficar mais cabreiro, o torcedor do Vasco e do Botafogo até no dia a dia começou a crescer. Então, o Flamengo tem que dar satisfação nesses jogos também. Tem que essa mostrar sequência, né? Exatamente. Botafogo,
Vasco, Recopa e Fluminense. É pesado. No momento, assim, além de pesado, para o Vitor Pereira, é chato. Porque ele não tem refresco. Para pegar, acho que um exemplo, o torcedor do Flamengo fica cabreiro com o Vitor Pereira. Acho que ele fica olhando o Flamengo do Vitor Pereira e começa a ter uma lembrancinha, aquele déjà vu do Flamengo do Paulo Souza. E começa a incomodar. Então, acho que o Vitor Pereira tem que começar a desenhar uma história diferente, se desgarrar um pouco disso. Né? Ter resultados que se desgarrem disso. Para o Paulo Souza, perder para o Atlético a Supercopa teve um efeito infinitamente menor do que perder o Carioca para o Fluminense. Sim. Perdeu o Carioca para o Fluminense que pegou. Ali começou a marcar ali e depois vai no Brasileiro e começa a sair da briga pelo título e daí ele cai. Então, se o Vitor Pereira pode até perder a Recopa, mas se no Carioca voltou a ser importante. Você vai assim, o Carioca. E o acumulado, ele né, dá Bia? resultados, tudo. E o flamenguista tiver uma sensação de que o clube está evoluindo, de que o time está evoluindo, tem algum... Tá saindo de algum buraco ali, acho que a coisa começa... Aí o passaporte da tranquilidade... Talvez não seja aquele passaporte, assim, da tranquilidade, mas talvez, assim, aquele... É uma autorização que você ganha, assim, isso. Depois... Ou aquele país que você pode, pelo menos, com o RG, vai. Se você vai para a Argentina, você pode ir com o RG, não precisa do passaporte. Não precisa do passaporte bonitaço ainda, não. Olha, a gente vai discutir muito sobre Flamengo Independente Del Valle. O semblante do Vitor Pereira, desde que voltou do Mundial, é sério, sisudo. Mas ele fez bem, na minha opinião, de colocar todo o time reserva contra o Resende, 2-0, resultado importante. Mas agora a concentração plena na Recopa, que é o grande objetivo, pelo menos nesse primeiro semestre, Dedê. Um bom resultado fora, né? Porque estamos falando de 2 jogos, decide no Raulino de Oliveira, né? Decide em casa, né? Isso é importante, assim, pro Flamengo. O Flamengo precisa dar uma resposta pro seu torcedor, que já começaram o ano aí eu achei que você estava falando que o Resende jogo foi fora também. Não, do Resende, tô falando da final aí da Supercopa, né? Então, da Recopa. Recopa, Supercopa. A Supercopa já foi, já perdeu pro Palmeiras, já foi o Mundial. Agora tem que concentrar na Recopa. Na Recopa, e aí o Flamengo começou com a temporada com jogos decisivos. O Vitor ainda não conseguiu achar um time, ele testou recentemente o Vidal no meio de campo, provavelmente deve ser titular de novo, porque o Gerson acabou ficando fora, o Léo Pereira também tá fora, então ele vai ter que ter um outro time ali, esboçar um outro time, mas quando você chamou a matéria em relação à obrigação, se tornou obrigação, né? Depois desse início ruim de temporada do Flamengo. E vai ter que começar jogando fora de casa. Legal que a decisão é no Maracanã, é diante do torcedor. Mas o Flamengo vai ter que dar uma resposta positiva, na minha opinião, não só com o título, mas jogando um futebol interessante. Porque ainda eu tenho muito presente o São Paulo na final da Sul-Americana com o Del Valle. E o time paulista foi massacrado. Foi. Os equatorianos muito soltos, tranquilos, jogando em Córdoba, na Argentina. E agora prometem não facilitar para o Flamengo. Mas vamos ver, vai ser legal. Bom, o Independente Del Valle no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O time já está em Quito, no Equador, para essa partida. E o Vitor Pereira não vai ter o Gerson e o Marinho. O volante tem dores no tornozelo direito e o atacante está com dores na coxa esquerda. A dupla nem viajou, gente. O goleiro Hugo, com tendinite patelar, também está fora. Léo Pereira também está fora. Léo Pereira, Luiz também está fora. São as duas ausências que a gente já vinha comentando por aqui. O Vene Casagrande. Início de temporada e tanta gente já no departamento médico, né? Acontece. É início de temporada, mas o Flamengo está encontrando jogos importantes, decisões. Isso exige muito também a parte física, a parte mental. Acontece, não é culpa do departamento médico do Flamengo. Zero isso. Por exemplo, o caso do Marinho, ele acabou saindo chorando, então preocupa bastante. Deve ser algo grave no jogo contra o Resende. É um jogador que precisa jogar para mostrar serviço. Ele não consegue mostrar aquele bom futebol que fez o Flamengo contratar. O Cebolinha é um jogador também que precisa voltar a jogar bola. Você já estava comentando por aqui, Vene, que você já entende que o Vitor Pereira não escolhe o Marinho como uma opção. Não escolhe. E aí uma lesão enfrentando a carreira do jogador fica mais complicada ainda, né, Pedrosa? A trajetória dele no Flamengo tá complicada, não só porque o treinador não o escolhe como um dos primeiros reservas, digamos assim, mas você tem uma lesão, aí você já não tá ganhando ritmo de jogo. Acho que o clima já não está muito mais legal para o Marinho, dentro e fora de campo, ele deveria procurar outro lugar. Por exemplo, o caso do Gerson foi tornozelo, foi pancada. Não tem como o departamento médico do clube prever que o cara vai levar uma pancada. E preocupa, tá? Não é algo leve, assim como não. foi o do Neymar, que a gente já vai mostrar aqui para vocês.
Mais uma vez, uma lesão por choque, né? Com trauma, né? Com pancada. Fala, Pedrosa. Não, o que eu ia falar é que, cara, você olha pro Marinho, o Marinho é um cara alegre, é um cara que é gente boa, que tá sempre rindo. E pra ele recuperar o bom futebol dele também, ele tem que estar com a cabeça boa, ele tem que estar feliz. Eu acho que no Flamengo ele não encontrou essa felicidade, pelo menos nessa temporada. Você já viu isso aqui, Vini? Minha esposa tá ligada. Então é isso aí, só mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando o seu like aí, se você não deixou o like, para ajudar o canal. Já saiu praticamente a escalação provável do Flamengo aí, né, em vários meios de comunicação, né? Vidal, possivelmente. E uma fonte segura, né, que é o Vini Casagrande. Vidal deve ser, sim, o titular desse jogo, né? Com o quarteto, Vidal, Thiago Maia, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz Santos e Ayrton Lucas. E o quarteto lá na frente. Aqui o Vidal ganhou uma oportunidade, eu acho que o Gerson, ele se machucou. E eu acho, mesmo se o Gerson tivesse apto a jogar, eu acho que ele não seria titular nesse time, né? O Gerson, desde que ele voltou, ele está muito abaixo tecnicamente. Tecnicamente ele está razoável ali, mas pode melhorar aí muito. E fisicamente, esquece. Fisicamente, o Gerson tá horrível. Como o time do Flamengo também tá muito abaixo fisicamente, né? Questão de preparação, planejamento, acabou... Desde o início foi tudo errado, né? Então, depois que aconteceu esses vexame aí, Supercopa e Mundial, que veio à tona, né? O planejamento do Flamengo acabou fazendo errado, né? Dando 45 dias de férias pros jogadores. Uma coisa inadmissível. Sobre agora a Recopa, né? O Flamengo se preparando já, vai enfrentar hoje, nessa terça-feira, o Del Valle. Del Valle é um time perigoso, gosta de ter a bola jogando em casa, a altitude pode ser um fator principal deles, né? Vidal ali é um homem para dar mais estabilidade no sistema defensivo, mesmo tendo 35 anos. Tem um jogador, que eu esqueci o nome dele, que é do Del Valle, é titular, tem 41, 42 anos e é titular dos caras lá. Então é aquilo. Só que, óbvio, né? O cara é acostumado a jogar na altitude. O Vidal, nem tanto, né? Jogou algumas vezes pela seleção chilena em altitude, né? Quando enfrentou Bolívia, Equador, por aí. Então, o Vidal raramente jogava, né? Quando ia pela sua seleção. É que o Flamengo, toda vez que o Flamengo vai jogar em altitude com um time muito bom tecnicamente, o Flamengo às vezes não se dá muito bem, né? O Flamengo enfrentou o Del Valle 2 vezes, né? Esses últimos anos aí, né? Uma vez perdeu de 5-0 e empatou 2-2, né? Perdeu de 5-0 na época do Domi e empatou 2-2 na época do JJ, né? Então é aquilo, o Flamengo, ele tem que sim tentar apresentar um bom futebol para não passar mais um vexame. O empate é bom? O empate é um ótimo placar porque a gente vai decidir no Maracanã. Outro ponto para finalizar, Vitor Pereira, qual o risco de demissão? Eu acho que a Recopa pode ser um ponto importante, mas eu acho que a Recopa não demite o treinador. A decisão vai ser no Maracanã. Se perder no Maracanã vai ser uma pressão absurda, porque o jogo vai ser no Maracanã, jogo de volta. Só que aquilo, o que vai decidir, na minha opinião, vai ser os clássicos dos estaduais, né? Se o Flamengo não ganhar o estadual, esquece, meu filho, esquece. Pode até ganhar. Pode até ganhar. Mas se não estiver jogando bem. O Marcos Vaz trocou, né, com convicção de que o Flamengo ia melhorar. Até agora nada. Só piorou. Perdeu alguns jogadores aí, Gerson veio, tá muito longe fisicamente, mas deve melhorar. Então é aquilo. O Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo contra o Del Valle. Só que é aquilo, questão física vai pesar muito para mim, principalmente no segundo tempo, e a altitude também, né? Que é um fator determinante para os donos da casa aí, né? Vitor Pereira. Sua batata tá assando, meu parceiro. Espero que não. Espero que a gente consiga vencer a Recopa para dar uma tranquilidade. Não só ao Vitor Pereira, né? Mesmo tendo pouco tempo de casa, é um cara já muito criticado. Porque o Flamengo não consegue andar no trilhos ali para jogar um futebol razoável bem. Que até agora nem razoável tá jogando. E dá uma tranquilidade até os estaduais para mim, né? Para mim, os estaduais pesa mais do que essa Recopa. Porque é clássico. Botafogo, Vasco, Fluminense. Fluminense sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos. Então acho que os estaduais vai pesar mais
do que essa Recopa na minha visão. Tamo junto! Nós, é isso aí. E aqui nos comentários deixe seu palpite. Valeu!